Boa noite a todos, colegas médicos do Estado do Paraná, médicos que um dia trabalharam no Estado como funcionários públicos seletistas. Nós estamos nesta noite aqui trazendo esse videocast para que vocês entendam uma situação que ocorreu há muitos anos atrás a respeito de precatórios de uma ação que foi movida pelo Sindsaúde em defesa dos médicos que eram seletistas. E é com satisfação e senso de responsabilidade que dou início a este videocast especial, dedicado a um tema de grande relevância para centenas de colegas médicos do nosso estado. O precatório trabalhista, decorrente da ação coletiva movida pelo Sindsaúde em 1992 contra o estado do Paraná. Permitam-me contextualizar de forma clara e objetiva o que está em jogo. Trata-se de uma ação trabalhista ajuizada há mais de 3 décadas, na qual se pleiteava o reconhecimento de direitos trabalhistas e remuneratórios devidos aos médicos seletistas que prestavam serviços ao Estado do Paraná. Após longo trâmite processual, a categoria obteve sentença favorável transitada em julgado. Hoje, após todos esses anos de espera, os recursos já estão sendo encaminhados para contas judiciais específicas e o pagamento do precatório encontra-se em fase final de execução. Os pagamentos preferenciais, aqueles destinados a credores com idade igual ou superior a 60 anos ou portadores de doença grave, conforme determina a Constituição Federal, já estão sendo efetivados e diversos colegas já receberam seus valores atualizados. Porém, é importante destacar uma mudança processual fundamental que ocorreu recentemente. O que antes era uma ação trabalhista coletiva, gerida pelo sindicato autor, passou a ser individualizada para cada médico beneficiário. Isso significa que, a partir de agora, o levantamento dos valores depende da atuação individual de cada credor, que, por meio de advogado de sua livre e espontânea vontade, escolha, constituído com procuração específica e atualizada, outorgada nos modos exigidos pelo juízo de execução. Em outras palavras, sem a regular habilitação individual com procuração válida, o médico, e ainda que tenha direito reconhecido, não conseguirá receber o seu crédito, mesmo que os recursos já estão sendo disponíveis. Está aqui conosco a nossa diretora de defesa profissional, doutora Viviane Lenk, acompanhados por advogados especializados no tema, doutora Kelly Cristina dos Reis, doutora Ana Guidelli e doutor Caio Rezende, para trazer a vocês o panorama atualizado do andamento do precatório, as orientações práticas e seguras para habilitação e recebimento, os cuidados necessários para evitar ser vítima de práticas abusivas que, infelizmente, têm se multiplicado nesse momento do pagamento, e, principalmente, o passo a passo confiável para que cada colega possa, enfim, receber o que lhe é devido, fazendo-o através de livre escolha de um advogado. Este é um direito antigo e que ainda permanece desconhecido ou esquecido por muitos médicos. Nosso objetivo hoje é exatamente mudar isso, informar com transparência, orientar com precisão e proteger os legítimos interesses de todos os associados médicos no estado do Paraná. Vamos em frente, com a seriedade e o compromisso que a medicina e a defesa dos direitos dos médicos sempre exigiram. Passo agora a palavra aos advogados especialistas para os detalhes técnicos e orientações práticas. Doutor Macedo, doutora Viviana, nós cumprimentamos, em meu nome, em nome da doutora Kelly, da doutora Ana, pelos quais nós cumprimentamos todos os médicos, todos os associados da Associação dos Médicos do Estado do Paraná. Para que nós possamos entrar no tema específico, nós fazemos um panorama de forma breve sobre aquilo que é um precatório dentro do Estado do Paraná, dentro dos municípios
e dentro da União. Então, o precatório é uma requisição de pagamento por meio da qual se recebe uma ação em que se entrou contra um município, contra um estado ou contra uma União. Uma vez que eu, cidadão, ajuizei uma ação contra o estado, essa ação vai percorrer o processo de conhecimento, transitando o processo de conhecimento em julgado, se entrará na fase do processo de execução. Uma vez transitado em julgado, esse processo agora ele vai se tornar um precatório, seja no estado, seja no município e seja na União. Uma vez transformado em precatório, ele vai entrar no orçamento do estado para que se faça então o pagamento por ordem cronológica. O precatório trabalhista, né, que nós estamos tratando aqui, ele se refere, como já foi falado, a uma ação movida pelo sindicato no ano de 1992, que foi uma ação ganhadora e que hoje os mais de 800 médicos listados à época são beneficiários, inclusive o Dr. Macedo é um deles. E a gente hoje busca, nos processos individualizados, trabalhar com precisão, trabalhar com a nossa expertise em precatórios, que é longa, né? Inclusive, a gente tem muita experiência com o precatório do Sindijus. Ano passado nós trabalhamos, até a Kelly pode reforçar um pouco mais sobre isso, trabalhamos nesse precatório que envolveu mais de 5.000 credores do Tribunal de Justiça do Paraná, e são, da mesma forma como acontece no precatório trabalhista, eles têm processos individualizados. No momento em que acaba a ação, eles se tornam processos individualizados. Cada médico, neste caso, vai receber o seu valor, a sua atualização, nesse processo individualizado. Ele é um processo que corre praticamente em segredo de justiça. Nós só temos acesso a esse processo com uma procuração. Sem a procuração, nós não conseguimos acessar, na verdade, esse processo, apenas com uma procuração constituída nos autos. E, enfim, é o trâmite hoje que permite ter acesso ao processo, ver os valores de cada médico e fazer o pedido de levantamento dos valores. Me parece assim, para nós médicos, né, que não estamos acostumados primeiro com a linguagem Sim. específica do direito, e muitas vezes os colegas médicos até esqueceram desta ação, ou mesmo não sabiam, né, que o seu nome estava ali. Então eu tenho duas perguntas, assim, como que esses médicos vão ser chamados, vão ser citados, né, como que eles vão ficar sabendo disso, né, que estão nessa lista, e outra, o que foi essa mudança processual, que antes era uma ação coletiva, né? E agora cada médico vai ter que fazer um documento específico, que se não fizer isso, ele não vai ter o direito de receber esse valor. É isso? Eu entendi dessa forma? Então, o processo coletivo, né, que é o principal processo que se ganha ação, ele foi feito pelo sindicato. Existia um advogado ali, quando tramitou todo o processo, transitou em julgado, aí é expedido o precatório, que realmente um pedido, o judiciário manda para o Estado e diga, Estado, você tem que pagar esse precatório, tá? Só que ele acaba sendo individualizado, tá? Porque não um valor de todos juntos. Exatamente, que a parte, o sindicato que entrou com o processo, representando os médicos. Mas quem tem direito a receber são os médicos. Certo. Né? São valores diferentes, porque cada um trabalhou em um período diferente, né? Então, aí o processo, quando ele é individualizado, né? Então, cada médico, ele vai ser intimado no processo, tá? O que essa intimação vai pelo endereço do próprio médico, quando não se tem o advogado já constituído. Se tem o advogado já constituído, eles intimam o próprio advogado, né? Certo. Então, assim, muitos médicos, acho que talvez já mudaram de endereço da época, tudo. Então, o processo ele vai sendo pago. Dizem que vão ser pagos agora em janeiro, vai começar esse pagamento, eles vão citando
vamos citando. Quem aparecer, opa, esse aqui já tem um advogado, o advogado já aparece no processo, né? E já dá coloca o número da conta para ser depositado, então é mais rápido, né? Claro. Mas agora, quando o médico recebe em casa, se for citado, recebeu em casa, ele vai procurar um advogado de ser um advogado que ele tenha já de sua confiança, né? Ou vai ligar para a associação, né? Uhum. Não, porque é um dinheiro que lá está depositado e ele vai receber essa intimação do próprio tribunal, informando, tá? Então, hoje, por exemplo, quando nós, até a doutora Ana comentou que nós trabalhamos no tribunal, mas no Tribunal de Justiça, no precatório do Sindijus, que eram mais de 5.000 beneficiados. Hoje, os processos que já foram pagos há 2 anos atrás, tem uns que não foram pagos. Por quê? Porque não foram encontrados. Pois é. E nessa daí fica uma pergunta, não é, doutor Macedo? Porque além de que parece muito óbvio que em 30 anos, né, a pessoa não more mais na mesma casa, não tenha mais o mesmo endereço, mas infelizmente muitos desses colegas faleceram, né? E daí, a família pode procurar esse direito? Sim, aí passa para os herdeiros, o direito do médico que faleceu, a gente faz a habilitação dos herdeiros no processo, né, faz a comprovação, né, que são os herdeiros de fato, e aí vai seguir um trâmite processual para os herdeiros fazerem o recebimento desses valores. Certo, para os herdeiros. Para os herdeiros. Então, daí, obviamente, tem toda uma documentação. Sim, e tal. Exatamente. Mais importante ainda é procurar, então, um advogado de confiança para fazer isso. E aconteceu muito de muitos processos ficarem paralisados nessa experiência que a gente teve última do Sindijus, porque não localiza, as pessoas mudam de endereço. Eles têm esse endereço, às vezes, lá de 92, né? Então, vejam bem, quando eles pagaram na primeira parte desse precatório, e que eu não sabia que era a primeira parte, era um valor X, né? Teoricamente, eu não recebi o que devia ter recebido, mas tudo bem. Porque nós, né, com direito, né, sobre essa ação, porque usaram meu nome nessa ação. Primeiro, por que não teve a solicitação do Sindijus a todos os médicos que trabalhavam no Estado, seletista, porque eles tinham nosso CPF, nosso endereço, tinham tudo. Não nos pediram uma procuração para essa ação, sabe? E eu não dei procuração para ninguém. Tá bom, recebi, fiquei feliz da vida. Só que eu jamais soube. Por exemplo, nós falamos ontem com um colega aqui, não, eu já recebi. Não, você recebeu uma parte. Então, um número significativo de médicos não está sabendo que ainda existe dinheiro para ele receber. Entende? Maior do que essa primeira parte. Esses que já receberam, esses que têm essa questão preferencial, né, Exato. De idade ou doença e tal. Tudo bem, mas receberam um número X lá, Sim, né? Parece que 90 mil reais que foi distribuído entre alguns médicos. Agora, na realidade, uma pergunta que não quer calar. Por que não foi pedido uma procuração para todos aqueles integrantes do Estado, na época, em 1992, onde eu era seletista? Eu entrei no Estado em 1982, 83, acho que 82. Não, no Estado eu entrei como auxiliar de médico em 1974, eu era quarto-anista de medicina, como auxiliar de médico. Mas por que não solicitaram essa procuração? Tudo bem, foi coletivo, tudo bem. Daí, quando transitado em julgado e tal, saiu uma verba, eu fui descobrir por um colega que me avisou que tinha um dinheiro meu depositado na Caixa Econômica, que tinha uma lista de médicos que tinham dinheiro para pegar. Eu fui procurar. Aonde se foi? Fui na Caixa Econômica, estava lá. Daí avisei mais 2, 3 colegas da lista que eu vi, que nem acreditavam. Um deles falou assim para mim, Macedo, você acredita em Papai Noel que vai ter dinheiro depositado na Caixa Econômica? Não, eu não acredito em Papai Noel, mas eu estou saindo da Caixa Econômica com o dinheiro que estava depositado. Vem aqui depois do almoço.
Ele foi lá e disse, Macedão, você é um Papai Noel, então para mim. Mas tudo bem, vamos dar continuidade. Perfeito. Eu tenho mais uma pergunta, desculpem. E esse médico que, sabendo disso hoje, né, ele precisa ter algum documento especial e tal? O que vai ser solicitado para ele? O que o advogado? Porque ele precisa de um advogado, pelo que eu entendi, para dar início nessa... De sua livre e espontânea escolha. Claro, claro. E isso sempre é assim, né, em todos os processos, e não será diferente nesse, provavelmente, com certeza. Mas o que eu pergunto, assim, tem algum documento especial que seja difícil, que seja mais... Ou é aquela documentação normal e é que, como a doutora disse, parece que os pagamentos já vão ser iniciados agora e tem 18 meses, né, para serem pagos, né? Contando o prazo do primeiro recebimento, os 18 meses, não é? Não. Não, eles dão datas, assim, mas a data mais precisa que a gente tem é que vai iniciar os pagamentos em janeiro. E aí eles seguem uma ordem cronológica de valores e dos preferenciais que ainda não receberam lá atrás, nos idos de 2020, 2021, quando fizeram o primeiro pagamento do preferencial. Não existe documento difícil, na verdade, o médico, todo médico hoje que tem direito já tem uma ação própria, né? Um número individualizado, uma ação com o seu nome. Então, basta juntar a procuração, um documento com RG, CPF. Ele não vai precisar mostrar a carteira de trabalho dele, isso já que ele ganhou. trabalhou em 87 a 92. Não, isso aí já está aprovado. Isso já passou. Já passou. Já passou. Essa é uma pergunta que eu tinha, a curiosidade. Então, aí já é um precatório expedido, por exemplo, no nome do Dr. Macedo. Não precisa provar mais nada. É um precatório que diz assim, Estado, o judiciário falou assim, Estado, você tem que pagar o Dr. Macedo aqui. Então, aí tem os dados dele. E ali mesmo vai apresentar. A gente apresenta o número da conta, tudo. Conta dele para ser depositado. Perfeito. Uma coisa que eu quero deixar bem claro a todos os médicos que possam estar assistindo, por que isso está aqui na Associação Médica? Porque eu acho que a Associação Médica ela tem o legítimo dever de defender os médicos do nosso Estado. Tanto que a doutora Viviana, ela é nossa diretora de defesa profissional, defesa do profissional médico. Por essa razão, ela está aqui. Eu sou o presidente, mas tudo aquilo que venha beneficiar os médicos do Paraná, não estou falando só os associados, todos aqueles que tenham sido funcionários públicos estaduais, que possam estar nessa ação, eles devem ou nos procurar ou procurar o seu advogado, para ver aonde está parado isso. Até a título de complemento, doutor Macedo, doutora Viviana, esse processo, como ele começou em 92, e uma procuração outorgada pelo sindicato, isso foi por ser uma ação coletiva. Mas em 2025, esse processo ele foi todo individualizado, passando para os autos de pagamento. Então ele sai da fase coletiva para passar para a fase de individualização. Então, ele cessa a fase de representação coletiva pelo sindicato e passa para a representação individual. Então, aí é que entra a importância da habilitação em cada processo individualizado do seu advogado de confiança. Por quê? Eu não consigo hoje verificar o crédito atualizado de algum médico sem ter uma procuração. Então, eu preciso da procuração para verificar os cálculos homologados, para verificar se a documentação está ok, para verificar se o cálculo também está ok, para nós termos a confirmação se recebeu ou não o crédito preferencial entre 2018 e 2020 e ter, de fato, qual é o tamanho desse direito de cada médico. Então, há uma relevância muito importante nessa questão da individualização do processo e da habilitação em cada processo individualizado, para que cada um desses mais de 800 médicos tenha ciência exata do direito que ele tem. E complementando também essa questão que até o doutor Macedo falou, que quando ligaram, falaram assim, tem um valor lá, né? Ele foi lá receber, mas não foi verificar que valor, se era só aquele 95 mil, né? 97, né?
E hoje muitos, hoje o precatório, como assim, ele é demorado para pagar, né? Então muitos bancos, fundos também estão atrás comprando, né? Então às vezes oferece para um médico, eu ofereço 50 mil para comprar o precatório, mas ele não tem ciência realmente do valor que ele teria realmente direito e quanto tempo, né? Então, oferecem um valor, né? E, opa, 50 mil, o Papai Noel está me trazendo agora, vai me pagar, mas calma pra aí. quem não sabia que tinha exatamente para receber, pode achar uma interessante, mas talvez não seja, né? Então, na verdade, é isso que realmente que o Dr. Macedo falou, é um alerta, né? Não só para o conhecimento dos médicos, né? Que existe essa ação, sim, né? E que eles vejam, saibam realmente o valor, né? Agora é época realmente de Natal, Papai Noel, e o Papai Noel... Eu acho, assim, muito importante o que você está falando, porque é exatamente isso que o Dr. Macedo tem falado em todos os trabalhos aqui, desde o planejamento estratégico todo que a Associação Médica tem feito, que é a defesa do profissional, né? E a defesa do profissional é em todas as áreas, né, Dr. Macedo? E quando a gente vê que um médico pode estar deixando de receber um valor que fazia parte do seu honorário, né, do seu recebimento, né, do seu trabalho, ele deixou de receber lá atrás, talvez nem saiba que tem esse direito, e nós podemos talvez avisar esse médico, chamar esse médico para dizer, olha, você tem esse direito. Então eu acho que a gente faz parte da Diretoria de Defesa Profissional, e por isso até agradeço ao Dr. Macedo de estar chamando a gente para trabalhar junto nesse tema tão importante. Dentro dessa informação que a doutora Viviana falou, exemplo, educação médica continuada. A Associação Médica tem no seu corpo, a alma da associação chama-se Sociedades Científicas de Especialidade. Todas as 54 sociedades científicas fazem parte do Conselho Científico da Associação Médica. Então, quem teria mais direito do que uma sociedade científica de fazer educação médica continuada? Existem centenas de cursinhos de educação médica, vamos dizer, de cursos de educação médica, mas eu não sei o conhecimento científico desses cursos que eles podem estar oferecendo. É o livre-arbítrio do médico fazer o curso A, B ou C, na verdade. Agora, a Associação Médica tem a sociedade científica. Com certeza, se eu faço com a minha sociedade científica um curso de atualização dentro da minha área, eu tenho certeza que é onde eu tenho título de especialista, onde eu fiz o meu mestrado, o meu doutorado, me dão um embasamento científico um pouquinho muito melhor do que outro curso. Então, essa defesa do conhecimento para os médicos faz parte da Associação Médica. Não é do Conselho Regional de Medicina. O Conselho é o nosso balizador dos atos que a gente, mas a parte científica passa pela Associação Médica. Como encerramento, eu acho que essa reunião foi proveitosa e nós estamos aqui para mostrar aos médicos que nós temos, esperando a participação de vocês nisso. Aí passa a ser uma ação individual, mas ao mesmo tempo, junto à Associação Médica, faz o coletivo dos médicos que pertencem à Associação Médica. Sim, e dessa forma, então, a Associação Médica também se coloca à disposição para esclarecer, né, todas as dúvidas com o nosso departamento jurídico, com a própria Diretoria de Defesa Profissional e, claro, o escritório de direito que está parceiro nessa ação e que nós temos todas as possibilidades de elucidar todas as dúvidas que possam surgir nesses próximos dias aí, quando os colegas pensarem nesse assunto tão importante que foi trazido hoje aqui no nosso AMPcast. Muito obrigado, doutora. Obrigada, agradecemos a oportunidade. Pela participação. Estamos à disposição. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos.